Alguma vez já passou pela cabeça que a realidade pode ser, nossa, muito, mas muito mais do que aquilo que a gente percebe no dia a dia? Pois é. Hoje a gente vai mergulhar fundo num mapa fascinante, o mapa da arquitetura invisível do nosso próprio ser. Essa é a grande pergunta, né? A que provoca a nossa curiosidade. Aquela sensação de que o mundo que a gente vê é só a pontinha do iceberg, isso não é de hoje. Várias tradições antigas e até linhas de pesquisa mais novas sugerem que a nossa percepção comum é, na verdade, só uma janelinha para um universo imenso. Então, bora começar a espiar por trás dessa cortina. O que será que existe além desse mundo material que a gente já conhece tão bem? Olha, a ideia central da fonte que a gente está analisando é exatamente essa. É como se os nossos cinco sentidos fossem um rádio, sintonizado numa única estação. A gente ouve a música, acha que aquilo é tudo que tem, mas na verdade existe um espectro infinito de outras estações no ar. Sabe, a existência funciona em múltiplas frequências e a física é só uma delas. Ok, então, como é que essa realidade invisível se organiza? Bem, ela se estrutura em três componentes-chave que a gente vai desvendar agora: os planos, os corpos e as energias. E a chave para entender isso é o seguinte: planos sutis não são lugares para onde se vai de foguete, tá? São mais como aquelas diferentes estações de rádio que eu falei. O plano físico é a nossa sintonia padrão, mas existem outras, como o plano astral ou o plano mental, cada um com seu próprio conteúdo, sua paisagem e suas regras. E para conseguir sintonizar e interagir com cada uma dessas estações, a gente tem o equipamento certo. São os corpos sutis. É como se fosse a nossa anatomia energética. Cada corpo é um tipo de veículo, perfeitamente desenhado para perceber e para atuar num plano específico. E aqui estão os principais componentes desse nosso, digamos, kit multidimensional. A gente tem o corpo etérico, que é tipo a bateria da nossa vitalidade. O corpo astral, que é o palco vibrante das nossas emoções, dos nossos desejos. O corpo mental, onde os pensamentos e as ideias tomam forma. E olha, a estrutura não para por aí não. Ela vai ainda mais fundo, para níveis de consciência ainda mais sutis. E o que é brilhante nessa ideia é ver como tudo se integra de forma perfeita. Cada corpo opera na sua casa, no seu plano correspondente. Nossas emoções não ficam flutuando no vácuo. Elas vivem e respiram lá no plano astral, através do nosso corpo astral. Nossos pensamentos existem no plano mental. É uma arquitetura de uma elegância, assim, impressionante. Tá, mas e o que anima esse sistema todo, o que bota tudo em movimento? É a energia sutil. Pode ser chamada de prana, de chi, tem vários nomes, mas é basicamente o combustível, a força da vida que corre por todos os corpos e planos, conectando tudo. E quando esse fluxo fica meio congestionado, aí que os problemas começam a aparecer. Certo. Então a gente entendeu as peças do quebra-cabeça. Mas e daí? Por que ter acesso a esse mapa interno é algo tão revolucionário? Isso vai muito além da curiosidade intelectual, viu? Tem aplicações bem práticas. Ter esse mapa em mãos permite, primeiro, que a gente entenda que somos muito mais do que um corpo físico. Segundo, nos dá a chance de parar de tratar só os sintomas e ir direto na causa raiz de muitos dos nossos desafios. Terceiro, abre a porta para uma interação consciente com essas outras camadas da realidade e, por fim, nos entrega as chaves para processos de cura e de transformação muito mais profundos. E essa citação da nossa fonte é um verdadeiro soco no estômago, no bom sentido. É algo para se pensar, né? Ela diz que aquela ansiedade que não passa, aquele padrão de relacionamento que se repete, ou até mesmo uma doença física, muitas vezes são só o eco de algo que começou num nível muito mais sutil, lá no nosso corpo emocional ou mental. Ok, então, se existe um mapa, deve existir um jeito de navegar por ele, certo? É exatamente aqui que a nossa análise nos apresenta a apometria. Ela é uma espécie de tecnologia, um método para interagir de forma consciente com essa nossa realidade multidimensional. Falando de um jeito bem direto, a apometria é a aplicação prática disso tudo. É um conjunto de ferramentas que usa a intenção focada e a manipulação de energias para literalmente botar a mão na massa, para atuar direto nesses corpos e planos sutis com o objetivo de restaurar a harmonia e o equilíbrio. E como isso funciona na prática? A mecânica por trás é fascinante e segue uma lógica bem clara. Primeiro vem a projeção da consciência para o plano onde a questão precisa ser resolvida.
Depois, um diagnóstico preciso para entender o que está acontecendo. Em seguida, a manipulação de energias para limpar, curar ou reorganizar o que for preciso. E, por fim, a interação consciente com as dinâmicas daquele plano. E as possibilidades dessa manipulação de energia são, nossa, enormes. Dá para limpar energias pesadas que se acumularam nos corpos sutis, implantar frequências de cura, criar campos de proteção energética e até mesmo ajudar a transmutar padrões mentais e emocionais que já não servem mais. E tem um ponto que a fonte destaca que é crucial. Esse trabalho raramente é solitário. A apometria, na sua essência, é um ato de colaboração. Ela conta com o suporte de equipes espirituais, de seres que já operam naturalmente nessas dimensões mais sutis e que atuam em parceria, para que as intervenções sejam feitas de forma segura e eficaz. Então, quando a gente junta todas essas peças, os planos, os corpos, as energias e a capacidade de interagir com isso tudo, a imagem que se forma sobre quem somos e sobre a própria realidade é, assim, simplesmente transformadora. A grande conclusão é esta: simples, direta e com o poder de mudar tudo. Não somos um corpo físico que tenha uma alma. Somos um sistema multidimensional, complexo e integrado, operando em diversas faixas da realidade, agora mesmo, neste exato momento. E isso nos deixa com uma reflexão final que vai muito além de um simples resumo. Ao reconhecer esse universo interior, a pergunta muda. Não é mais se ele existe, mas o que aconteceria se a gente decidisse de fato explorar esse universo? Que potencial, que curas, que versões de nós mesmos estão lá só esperando para serem descobertas?